digno, esse nome há poder, esse nome é glorioso. Glorifica este Deus soberano, aleluia. Senhor, mais uma vez o grupo, aleluia. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Ele está aqui. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Com as mãos levantadas, adorando esse Deus. E diga só: o Senhor é Deus, pois só tu és, Senhor, o Deus eterno, sobre toda a terra e céu, aleluia. E o Senhor vai fazer maravilhas, o Senhor vai operar nesta manhã nos corações, os corações que estão tristes, estão desbaixos, estão desanimados, com medo. Este Deus que é acima de todo Deus, esse Deus que é acima de todas as coisas, vai mudar a nossa história nesta manhã. Glória, 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 glória. Vamos junto, a igreja. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aplauda Jesus. Oh, glória a Deus. Esse nome é poderoso. Esse nome vai mudar histórias aqui nesta manhã. Este nome vai abrir portas. Esse nome vai quebrar algemas. Este nome vai destruir muralhas. Esse nome vai te dar vitória contra os seus inimigos. Este nome nos faz invisíveis contra os nossos adversários. Este nome não precisamos lutar, porque este nome é a própria guerra. Este nome é vencedor e ele tem os seus atributos. Ele é bom, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz. Esse nome está acima de todo nome, está acima do governo, está acima das leis, está acima dos juízes, está acima dos advogados, está acima da doença, está acima dos médicos, está acima de todos, está acima de tudo. Este nome é Jesus. Dê glórias a Ele. Este nome é Jesus. Deixa Deus operar, vai fazer. Dê liberdade ao Espírito Santo. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Quando eu prego sobre o nome de Jesus, eu sinto o céu estremecer. Quando nós damos glória a esse nome, nós sentimos as cadeias quebrarem. Quando nós damos aleluia a este nome, nós vimos a alegria do Espírito vindo sobre nós. Quando nós observamos esse nome, nós começamos a entender a direção que nós devemos caminhar na presença dEle. Este nome livra, este nome salva, esse nome batiza com o Espírito Santo, esse nome renova as forças, esse nome segura um homem que cai do segundo andar e ele está vivo para glorificar esse nome. Esse nome livrou você nesta semana, este nome livrou a igreja, este nome está aqui, este nome vai falar com você. Somente quem crê nesse nome, levanta a tua mão e diga: Jesus, Jesus, eu estou aqui para te adorar. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Declare isso nesta manhã. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Ele está aqui, igreja. Confiamos em teu infinito amor. Ele veio nos visitar com o nome nesta manhã. Pois só tu És o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A paz do Senhor a todos. Deus é bom demais, amém, irmãos? E Jesus veio nos visitar mais uma vez, amém? Nos visitar no templo, porque no coração Ele está, amém? Todos os dias. Deus abençoe o louvor, Deus abençoe os irmãos. É bom dar liberdade ao Espírito, amém? E aonde há o Espírito há liberdade. E aonde há o Espírito há unidade também, você crê nisso? Quando o pastor Kleber cantou sobre o nome, é justamente a palavra que eu tenho nesta manhã, amém? O nome de Jesus. O nome de Jesus, meu rei. Ó, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, amém? Nessa manhã, bem forte. Abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, vamos ler o verso 9 em diante, amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Enquanto o mundo chora sem esperança, nós choramos aqui de alegria. E nós temos que transmitir essa alegria para o mundo que chora, amém, amados? Filipenses 2, verso 9 em diante. Quantos encontraram, digam amém. Se não encontrou, está aqui no telão, amém? Olha aí. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, e até os demônios debaixo da terra tem que se dobrar diante deste nome, amém? E toda língua confesse que esse nome, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Feche os seus olhos por só mais um minutinho. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade, te agradeço por esse mover do teu Espírito Santo, por esta alegria. Te agradeço e podemos dizer em alta voz que até aqui o nome nos ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor. E nesta manhã eu peço ao Senhor que fale em cada coração, em cada vida, e que o Senhor seja engrandecido sobre nós nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém, podemos assentar. Glórias a Deus. Que unção tremenda, hein? Irmãos, o nosso Deus, Ele deu um nome que está acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo. Isso significa que se Deus deu para Jesus o nome, é porque Deus se agrada das atitudes. E se Ele deu esse nome acima de todo nome, significa que o nome Jesus, Ele era um nome qualquer, embora tenha um significado de Salvador. Mas amados, quando Deus deu esse nome para Jesus, significa que não seria um Jesus qualquer, seria um nome transformado, através de algumas atitudes que eu vou falar aqui nesta manhã. Porque se Jesus tivesse falhado, esse nome seria um nome qualquer. Quantos Jesus você conhece na sua vida?
Quantos Jesus bons e Jesus maus? O que faz o homem ser bom ou mau não é o nome que você tem, não é o nome que as pessoas conhecem, mas é o nome em obediência que está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Amém, amados? É certo que o nome nesta terra tem que ser privado e zelado, mas o nome sem Deus, por mais que ele tenha reputação, dinheiro e fama, esse nome não é um nome que tem poder. Amém, irmãos? Então, quando Deus deu um nome, significa que Deus teve que fazer algo, porque Jesus tinha um nome, mas Jesus veio à terra, e ele precisava fazer algo, e algumas atitudes serem tomadas diante de Deus, para que ele merecesse esse nome, para que ele pudesse usar esse nome. Estão entendendo? Amém? Para que sob esse nome todo joelho iria se dobrar diante dele, e toda língua iria confessar, como eu e você estamos confessando aqui, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nos versículos anteriores, nos traz o que Jesus, de alguma forma, ele fez para merecer esse nome. É certo que o que Jesus fez foi a obediência. A obediência é melhor do que sacrificar. A gente não vê Jesus sacrificando animais na palavra, mas a gente vê Jesus obedecendo, que é o maior sacrifício que um homem pode dedicar a Deus. Porque a pior coisa e a mais difícil coisa que o inimigo, difícil para ele, porque ele sabe que quem obedece ele já perdeu, e boa coisa é para aquele que crê no Senhor e obedece, ele também terá o mesmo poder e fará coisas maiores ainda do que o Senhor. Então, irmãos, no versículo aqui de número 5 do mesmo texto, capítulo 2 de Filipenses, diz que no capítulo 6, aliás, Jesus nos dá um exemplo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vocês viram? Ele veio em forma de Deus, mas de maneira nenhuma ele quis ou tentou desobedecer o Deus que o enviou. Então, de maneira nenhuma ele quis usurpar aquilo que era de Deus, ao contrário de Lúcifer, que teve todo o nome, teve toda a glória, e o seu corpo era de próprio louvor, que caminhava sobre o céu. O seu corpo era coberto daquilo que é preciosidade, as pedras preciosas do céu, não são da terra, eram compostas no seu corpo, eram colocadas no corpo de Lúcifer, o anjo de luz, que depois se tornou a antiga serpente, a saber, Satanás. Há muitas pessoas falam o nome Lúcifer e dá um sintoma, um sinônimo de medo, mas Lúcifer no original significa o anjo de luz. Ele era luz lá no céu, até o momento em que ele obedeceu. A partir do momento que ele desobedeceu, ele passou a não obedecer a Deus. Ele então fez o coração dele se tornar um coração faccioso, um coração mau. E como ele não podia agir sozinho, esse Lúcifer arregimentou 1/3 dos anjos para se proclamar e usurpar o trono de Deus, ou seja, tentar. E através disso, o Altíssimo, como ele é um ser humilde, ele esperou até o último minuto. Ele não temeu a rebeldia de Lúcifer, mas ele confiou no seu poderio eterno. E quando ele vê, e quando ele sente, diz a palavra que ele lança então Lúcifer no céu, no abismo, para a terra. E quando é lançado, eu creio que no trajeto ele começa a perder toda a sua glória, ele começa a perder todo o seu entendimento, ele começa a perder todo o seu louvor no seu corpo, na sua mente, no seu interior.
E quando ele se vê, ele se torna agora a antiga serpente Satanás, o arqui-inimigo de Deus, que é contra tudo aquilo que é de Deus. Os anjos foram lançados também. Mas eu não quero pregar sobre isso. Eu quero que você entenda a diferença da obediência e da desobediência, não ao homem, mas a Deus. Lúcifer tinha tudo e ele não foi criado para ser a antiga serpente. Ele decidiu, ele quis, ele colocou no seu interior que ele deveria ser mais do que Deus. Enquanto que ele perdeu tudo e perdeu toda a glória, e o que está reservado para ele agora é o abismo eterno, e ser trancado para toda a eternidade no abismo onde é reservado para ele. Enquanto que Jesus, diz a palavra que nós lemos, ele sendo em forma de Deus, ou seja, veio como homem, mas tinha a forma de Deus, pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pela sua obediência. Ele não, jamais pensou em usurpar o trono de Deus e ser igual a Deus. Segundo, verso 7, ao invés de tentar usurpar o trono de Deus, ao invés de querer ser mais do que Deus, como Lúcifer tentou ser, diz a palavra no verso 7, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, você já imaginou Jesus andando no meio desta humanidade de hoje? Quantos não queriam endeusá-lo? Quantos não iriam tentar comprar o poder de Deus sobre a sua vida? Quantos não iriam oferecer milhares e milhares para que ele pudesse se dobrar ao sistema? Mas quando o homem e quando o servo de Deus, ele é moldado pelo próprio Espírito de Deus, ele não se vende, ele não negocia a unção, não negocia, e ele não está à venda, amém, amados? Ou seja, venha o que vier, Deus continuará sendo o Deus daquele que o serve. A obediência continuará sendo na vida daquele que serve a Deus. Então, ao invés dele se exaltar e tentar usurpar o plano de Deus, diz a palavra que ele se aniquilou a si mesmo e se tornou semelhante aos homens. Só que, achado em forma de homem, ele poderia, como homem agora, porque ele se tornou como homem, ele poderia ter as falhas dos homens, porque ele era homem. Ele se tornou homem, como diz a palavra aqui, ele se tornou fazendo-se semelhante aos homens. Então, ao invés dele se tornar homem pecador, orgulhoso, cheio de si, sabe, e começar a fazer coisas que não agradavam a Deus, o verso de número 8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, primeiro, ele jamais tentou usurpar o trono de Deus, amém, amados? Exemplo para nós, em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Segundo, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele se tornou um servo obediente, e tão obediente, que quando veio a sentença da morte de cruz, ele humilhou-se a si mesmo, e continuou em obediência ao chamado de Deus para a sua vida, que é salvar a humanidade, amém, amados? Agora eu quero entrar na palavra, a pregação, verso 9, depois dele ter se humilhado, se tornado servo, se humilhou diante da morte, da cruz e de todos os seus inimigos, aí sim o verso 9 nos diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome.
Glória a Deus. Foi depois de que ele recebeu esse nome? Foi lhe dado esse nome depois da humilhação, depois da fidelidade dele diante de Deus, diante da humildade se tornando servo. Então também, quer dizer, foi depois de toda a prova, até a morte de cruz. Ele poderia não ter o nome Jesus exaltado, mas como ele chegou até o ápice do seu chamado, que foi: Pai, está consumado. Quando ele expirou na cruz do Calvário, ele então recebeu de Deus o nome. Verso 9: pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Aí Deus fala: e lhe deu um nome, que é acima de todo nome. Até então era Jesus, sujeito a errar, sujeito a pecar. Até então era Jesus, que operava milagres e maravilhas, pregava para as multidões e as multidões se convertiam. Até então era Jesus. Mas se houvesse uma falha, seja do orgulho, ou seja da desobediência, ou seja da avareza do seu ministério, ele não teria vencido a morte da cruz. Mas quando ele chegou no final da sua prova, no final do seu chamado, ele morreu uma morte humilhante, que foi a morte de cruz. A Bíblia diz: maldito o homem que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado. Aí depois disso, sim, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome deste Jesus vencedor se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Quantos dão glória a esse Deus? Todos os joelhos devem se dobrar. Quando nós oramos, os inimigos se submetem ao nome que nós usamos. Quando nós oramos no nome de Jesus, as autoridades, se estiverem fazendo algo que não é da parte de Deus, elas têm que se submeter à igreja. Não é a igreja se submeter aos costumes que querem ser mudados através de leis e através de homens e de governos malditos. Amém, amados? Nós conhecemos essa palavra de Deus. Ela é pregada há mais de 2000 anos e ela existe há milhares de anos. Quantos dão glória a Deus por isso? Vem um grupo de desinformados, um grupo que se diz o grupo que quer renovar, que quer mudar e quer mudar as leis da igreja. As leis da igreja não se mudam, porque são os estatutos santos do Senhor. Amém, amados? Se homem é homem, homem é homem. Se mulher é mulher, mulher é mulher. Amém? Se o casamento é entre homem e mulher, a igreja não vai mudar por causa de pressão de governo nenhum, porque nós precisamos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Amém, amados? É melhor você e eu, né, obedecermos a Deus, ainda que desobedeçamos aos homens. Então nada vai mudar, porque todo joelho tem que se dobrar diante desse nome. Todo joelho tem que se dobrar. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Glória a Deus por isso. Então o que está faltando nas lutas do dia a dia não é se dobrar diante do sistema, irmãos. O sistema quer que você seja aterrorizado. O sistema quer te endividar, para você não ter paz nem para servir a Deus. O sistema é criado para uma lavagem cerebral que vai atingir as escolas, e as escolas vão atingir os nossos filhos. Esse é o sistema. O sistema, ele está tão profundo na malignidade, que ele já está começando a querer interferir na igreja, sendo que a igreja não pode interferir no Estado, porque ela é laica, ela não pode interferir, mas eles querem interferir. Você e eu não podemos pregar sobre o lesbianismo, mas o lesbianismo pode interferir na nossa pregação. Vocês entenderam isso? Como que é a coisa?
Se a gente falar, é homofobia. Mas se eles falar, não é cristofobia para nós. Nós não podemos pregar contra o casamento homossexual. Entre aspas, não podemos não, mas nós pregamos. Amém, irmãos? Por quê? Não podemos, mas eles podem querer obrigar um pastor a fazer uma cerimônia matrimonial de um homem com homem, de uma mulher com a mulher, e se não fizer vão levar preso, mas que vamos preso, mas que a palavra permaneça em nós, e que a verdade seja maior do que a mentira, porque a verdade sempre prevalecerá. Por isso não tema o que você está passando, porque todos os joelhos se dobrarão sobre esse nome, aleluias. E toda língua confessará que o Senhor dos crentes é o Jesus maravilhoso. Estamos passando por lutas, mas você não vai se dobrar diante desse sistema. O sistema quer te tirar da igreja. O sistema não quer que você venha à igreja, mas ele quer que você se levante às 5 da manhã e vá trabalhar normalmente. O sistema, não é? É o sistema, não vai para a igreja. A coisa está difícil, está perigoso. Mas no outro dia, 5 horas da manhã, já estamos dentro do carro para ir trabalhar. O sistema venceu mais uma vez. Mas quando você resiste ao diabo, ele foge de vós. Quando você ora e quando você usa o nome de Jesus, Senhor, é no teu nome que eu estou indo para a tua casa. Pode ter a certeza que nesta rua, neste quarteirão, aonde você começar a dirigir o seu carro, os demônios vão ter que se dobrar, porque sob o nome de Jesus todo demônio vai cair por terra no nome de Jesus. Mas nós temos que ter fé, amém, amados? Para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, no céu nós temos autoridade no nome. Como é isso, pastor? A gente tem autoridade no céu? Tem. Se não tivesse, não diria, clama a mim e responder-te-ei. Se não tivesse o Jesus que nós servimos, não teria falado, vocês farão coisas maiores em meu nome, porque eu estarei junto com o Pai. Então nós temos poder aqui no céu, quando usamos o nome. Quantos dão glória ao Senhor? Se você ora e usa o nome, há uma legislação no céu que nos apoia a ter entrada direto no trono pelo poder do nome de Jesus. Quando você ora, muitas vezes, quem sabe você esquece de falar: Senhor, é no teu nome eu já declaro a vitória dos meus filhos. É no teu nome eu já declaro a vitória do meu esposo naquilo que ele precisa ter vitória. É no teu nome que a minha esposa, no teu nome, é mais que vencedora nesta causa. É no teu nome é que eu decreto que ainda que tudo esteja fechado, no teu nome todas as coisas se abrirão para mim, amém? É no nome. Temos poder no céu. Na terra, nós podemos interferir sim na terra. A igreja, ela tem um poder sobrenatural, não é de hoje, é desde a sua fundação. A igreja tem poder para colocar e para tirar, usando o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando o governo é mau, o povo geme. E eu quero dizer com as minhas palavras, quando o governo é mau, a igreja ora, e Deus arranca de onde ele estiver. Quando o governo é mau, a dificuldade financeira é certa do país, numa nação. Mas quando o povo ora, tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor tira o mal e coloca o bem, amém, amados? Quando o povo ora no nome de Jesus, até sentença é revogada. Você crê nisso, amém? Pode ter batido o martelo contra você, mas se você orar no nome de Jesus, a palavra de Deus diz: para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, e para que todos saibam que debaixo da terra, no céu, debaixo da terra e na terra, há poder nesse nome. Então há poder, quem crê nesse nome, amém? Há poder nesse nome. Use esse nome com autoridade. Nesse nome foi dado qualquer sentença que for dada contra você. Você tem o direito de orar e usar esse nome. Uma certa viúva, ela queria que um juiz iníquo
julgasse a sua causa. E esse juiz disse: eu não temo a Deus e nem a homens, não vou julgar a sua causa. Essa mulher voltou quantas vezes Deus mandou ela voltar. E ela orou, e ela buscou, e ela foi, buscou direção. A Bíblia não diz que ela orou, mas diz que ela perseverou. Mas isso é um sinônimo de perseverança em oração, amém, amados? É um exemplo para nós nos dias de hoje. Tem pessoas que já estão indo uma vez aos pés de Jesus por causa de uma causa perdida e já desistiu. Nesta manhã eu venho te dizer que use o nome quantas vezes for preciso. Volte na presença de Deus quantas vezes for preciso. Creia na presença de Deus quantas vezes for preciso, e no nome do Senhor, amém? Ainda que tudo esteja acabado, a Bíblia diz que a árvore cortada, ainda que esteja seca, acabada, já não tem mais nada, não tem sinal de vida, mas se ela está plantada ao cheiro das águas, ela vai brotar e ela vai dar frutos, amém? Se a sua causa parece que já foi cortada, não tem saída, não tem como mais, continue voltando ao cheiro das águas, que é Jesus, e eu tenho a certeza que ela vai brotar e o seu sonho vai se realizar, amém? Aquela mulher orou, aquela mulher buscou, aquela mulher insistiu, e aquele homem disse novamente: eu não temo a Deus e nem aos homens, mas por causa da sua insistência, julgarei a tua causa, e tua causa ganha para aquela mulher. Esse nome tem poder na terra, irmãos. No céu nós podemos interceder, porque Jesus está lá intercedendo por nós. Na terra nós temos uma autoridade que Deus deixou através de Jesus, a oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não desista de orar, use o nome. E debaixo da terra, eu não preciso nem dizer, né? Debaixo da terra, quando eles ouvem falar desse nome, os demônios tremem, eles se ajoelham. E se você manda fogo, eles gritam, porque sabe que Deus, Ele responde o clamar pelo fogo, amém? Não foi só no passado. Os profetas de Baal e de Azera clamaram pelo fogo do seu Deus. E diz a palavra que de madrugada até o meio-dia eles clamaram, gritando. E quando deu 11h30 mais ou menos, desesperaram e começaram a se cortar, começaram a se rasgar, começaram a se destruir entre si. E quando deu meio-dia, o profeta levanta e diz: agora é minha vez, agora é a vez do Deus de Israel. E ele olha para o céu e diz: Senhor, responde com fogo, para que eles saibam que há Deus em Israel. E diz a palavra que o fogo desceu do céu, o fogo desceu e consumiu, e os inimigos foram destruídos. Por que eu estou dizendo isso? Porque há poder para aquele que usa o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, se o que você está buscando é sobrenatural, você tem poder no nome para entrar nos céus. A sua oração vai alcançar lá os céus, amém? Se você tem o nome e você crê que os homens estão tentando te impedir de ser mais que vencedor e vencedora, no nome de Jesus há poder para desfazer reinos e fazer reinos. Há poder para colocar no trono e para tirar do trono, amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora imagina uma igreja como a nossa, que está orando, que está buscando através do nome. Irmão, tem cadeia sendo arrebentada que a gente não está vendo, porque o sobrenatural pertence a Deus. Tem juiz sendo tocado na hora que ele está dormindo lá, para ele mudar leis, para ele mudar histórias. Tem gente sendo incomodado pelo poder de Deus através da oração da igreja, e nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo que os céus estão se abrindo. O mundo está desesperado, mas a igreja está esperando no Senhor. O mundo já não tem esperança, mas nós oramos no nome e sabemos que coisas melhores virão para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É assim que Deus faz, amém? Debaixo da terra são as coisas espirituais, e só tem acesso para desfazer as obras do mal lá embaixo quem tem poder no nome, amém? No céu só entra quem tem poder do nome. Na terra só vence quem tem poder do nome para orar. E lá embaixo, espiritual, a maldade, só tem acesso à destruição do inimigo quem tem poder do nome. Quantos glorificam a Deus, amém?
Agora, esse nome foi dado para Jesus. Então o que tem a ver com a igreja? Nós podemos fazer coisas maiores ainda, pelo poder do nome. Esse nome pode ser usado por mim e por você. Tem situações que a gente pensa que ela é tão difícil, que a primeira coisa que a gente pensa é buscar auxílio no homem. Fulano pode me ajudar. Olha essa causa aqui, a irmã já passou por isso, deixa eu ir lá ver com ela. Não é assim? O desespero. Mas se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Se na luta lembrares da tua angústia, seus joelhos ficarão trêmulos. Mas se na luta se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei, eu sararei a terra, eu farei coisas novas, amém? Então, amados, o sentido da palavra nesta manhã é que Jesus herdou esse nome, sob todo nome, amém? Por causa das suas atitudes, por causa da obediência, por causa da humilhação, por causa da sua entrega na cruz, foi lhe dado, foi exaltado através de Deus, e foi lhe dado esse nome que nós usamos até hoje. Agora, o que eu quero dizer com isso? É que esse nome está à nossa disposição, irmãos. Mas como Jesus foi obediente, se humilhou, se tornando um servo, e depois ele se tornou aquele que obedeceu tanto que ele foi para a cruz, aí sim ele recebeu. O que tem isso a ver comigo? Comece a obedecer a Deus como Ele tem requerido. Comece a buscar a Deus em obediência. Senhor, faça como Davi, irmãos. Senhor, coloque em mim um coração alegre, um coração que tem a obediência ao Senhor. Comece a buscar em Deus a obediência. Espera aí, pastor, mas eu venho à igreja, eu obedeço, eu estou... Irmãos, o Espírito de Deus está no meio da igreja, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós. Quantos dão glória a Deus por isso? E se Ele habita, o que é que o Espírito Santo tem a sua característica? De convencer o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sei onde eu tenho que moldar a minha obediência a Deus. E eu não estou falando aqui de obediência a homens, embora quem obedece a Deus sabe obedecer homens. Só quem não obedece a Deus, irmãos, não consegue obedecer o seu semelhante, quando é requerido. Vocês concordam comigo? Mas quem tem o Espírito Santo é automático. A gente passa a ser humilde, como Jesus foi. O Espírito Santo vai nos ensinando. Alguns demora 10 anos, outros 20 anos, mas Deus vai moldando, porque o final de tudo isso é a cruz, e o final da cruz é a vida eterna, aleluias. E é isso que Deus quer que a gente tenha como prioridade, amém, amados? Não é prioridade de uma lei, isso são demais coisas. Deus acrescenta se a gente obedecer. A prioridade é o céu, irmãos. E é isso que o sistema quer tirar dos nossos jovens, quer tirar de mim, de você, dos nossos netos, para quem os tem. Eles querem fazer um sistema de uma bolha, e quer enfiar essa juventude lá dentro, quer enfiar as crianças lá dentro, e quer fazer uma lavagem cerebral. Mas a igreja está de pé no nome, e é no nome que vocês estão sendo ensinados. A igreja está ensinando aquilo que a escola tenta infiltrar dentro das suas mentes. A igreja está aqui com o nome, e sob esse nome, todo demônio tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor, e todo joelho tem que se dobrar diante do Deus que nós servimos, aleluia. Ainda que seja sistema forte nesse mundo, ainda que seja sistema poderoso, o nosso Deus tem poder para destruir. O povo de Deus é um povo que conhece o poder. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é?
buscar em Deus a obediência. E essa obediência que eu estou dizendo, ela não precisa pensar que eu estou buscando obediência para mim, não. É obediência a Deus. Porque é como eu disse aos irmãos, se a gente buscar primeiro obedecer a Deus, obedecer homens é fácil demais. Amém? Então quando nós obedecemos, nós temos o poder de sermos humildes. E para ser humilde, a gente tem que estar cheio de Deus, irmãos. Ao ponto de quem bater numa face, a gente ter humildade para dar a outra. E eu nem vou perguntar aqui quem está pronto nessa área, porque só o poder de Deus que nos molda. É como eu disse, alguns vai demorar 10 anos, outros 20 anos, e outros só vão mudar quando for para a glória. Mas tem que tentar, irmãos. Por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, buscamos ser humildes e nos colocamos na cruz da obediência, da humildade e da entrega, nós temos direito a usar esse nome. É por isso que muitas das vezes a gente pede e não recebe, busca e não encontra, bate e não abre. Por quê? Porque o mais importante para Deus não é nos encher de bens, não é dar aquilo que o nosso coração deseja. O mais importante para Deus é saber que se nós formos chamados hoje, se os nossos olhos se fecharem hoje, nós temos o livre acesso no nome de Jesus para entrar no céu. E essa morte não está longe como muitos pensam. A morte alcança crianças, jovens, adultos, idosos, e a gente tem que estar preparado todo dia, todos os dias. É por isso que muitas das vezes Deus pressiona espiritualmente cada um de nós, porque Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação. Então, irmãos, primeira coisa, obedeça a Deus. Obedecendo a Deus, nós vamos conseguir obedecer uns aos outros, amém? Dentro da medida do possível. Segundo, humilhe-se, porque o nosso Jesus, eu vou dizer novamente, o nosso Jesus se humilhou a tal ponto de se tornar como os homens. É alguns exemplos que eu vejo, irmãos. Eu gosto sempre de ver essas coisas assim. Cantores de multidões, financeiramente não precisam de nada, de fãs não precisa mais, porque são milhões. Popularidade não precisa mais, porque a própria mídia coloca onde quiser. Homens assim estão se dobrando diante de Jesus, estão deixando tudo por amor a Jesus. Esse aí pode cantar de verdade: estou deixando tudo, estou perdendo tudo por amor do Senhor. Enquanto que outros estão na dificuldade, está na luta, está cheio de problema para ser resolvido, e você faz o apelo depois de uma pregação, que você prepara, que você ora para aquilo, faz o apelo, você sabe que Deus está falando naquele coração, a pessoa vira as costas e vai embora para casa. O que ele está perdendo, irmão? Ele está deixando de ganhar, porque perdeu, o inimigo já roubou tudo dele, só falta roubar a alma. Mas no nome de Jesus nós vamos continuar pregando, e essas pessoas de um a um vão se converter ao Senhor, amém, amados? Vão se humilhar. E o que eu quero dizer é isso, é que não é difícil se humilhar quando a gente tem Deus, irmãos. Quando a gente obedece a Deus, a gente aprende a se humilhar. Quantas palavras destruíram famílias inteiras, quantas palavras destruíram igrejas, quantas palavras destruíram ministérios dentro da igreja, porque não houve humildade, não houve entrega, não houve obediência.
Mas eu não vou falar aqui apenas como um chavão para preencher a pregação, não. Essa igreja está no caminho certo. Nós temos errado, mas temos reconhecido o erro. Nós temos falhado, mas nós temos pedido perdão. Nós temos feito coisas que não agradam a Deus, mas nós temos conscientizado que Deus tem poder para perdoar e nos fazer sair maior das lutas e das provas. Aleluia! Estamos no caminho certo. Caminho certo não é aquele que está certinho, que está tudo certo dentro da igreja, não. O caminho certo é onde o arrependimento, ele é buscado dia após dia, conhecimento da glória, humilhação, obediência a Deus e se tornar servo todos os dias de Deus primeiro e uns dos outros. Quantos estão entendendo a mensagem? Mas para que eu quero esse nome? É porque é só sobre esse nome que tudo acontece. Não adianta a gente vir todos os dias na igreja. Eu falo isso no bom sentido, porque às vezes tem pessoas que falam, não adianta, então eu vou ficar em casa. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que você vai continuar vindo. Quando eu digo você, não é você também. Você sabe o que Deus está falando. Eu vou continuar vindo e vou voltar para casa do mesmo jeito? Não, eu não quero isso para a igreja. Eu quero que a igreja venha para a igreja e volte melhor. Volte maior e mais consagrada, e mais obediente, e mais humilde, e mais pronto a perdoar, e mais pronto a entender, e mais pronto a doar, e mais pronto a glorificar, e mais pronto a entender o poder do nome de Jesus. Então por que eu tenho que usar o nome? É porque você vindo, um dia esse nome vai entrar no teu coração de verdade. E quando ele entrar, nós estaremos prontos para obedecer, para se humilhar, para tornar servo e para morrer à cruz de Cristo novamente. Aí eu vou encerrar aqui rapidinho. Olha só para você ver. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nos conta uma história de um paralítico. O paralítico ficava no templo, na porta do templo. Atos 3, verso 1 ao 16. E eu já vou encerrar com essa comparação. Esse paralítico estava onde, irmãos? Diga comigo bem forte. No templo, na porta. Nem no templo não era, na porta. Ou seja, os do templo não deixavam ele entrar. Tinha que ficar na porta. Por quê? Porque era um paralítico. Toda hora passavam os rabinos, conversando um com o outro, e não olhava para esse pobre miserável coitado. Nesse templo também vinham aqueles que eram da lei, passavam e não cumprimentavam, nem olhava para ele mais, já era uma rotina. Está lá de novo. Segunda coisa, ajuda sem Deus não adianta. Se a gente ajudar o necessitado e não falar do Deus que supre as necessidades, essa pessoa vai se tornar necessitado todos os dias, porque o que o diabo quer é roubar, matar e destruir. Ele quer ver as pessoas peregrinando, mendigando, sofrendo. Então, quando aquele povo vinha, ajudava, dava uma moedinha, aquele homem tinha que voltar no outro dia para buscar a moeda de novo. Ele tinha amigos? Tinha. Os amigos levavam ele, pastor Paz, e colocavam na porta do templo. Mas não pensa que eles faziam de graça, não. Eu não sei se vocês viram aqui em Marlboro, das esquinas, tem umas pessoas que estão pedindo no semáforo, já tem mais de 3 anos. E tem um homem mais novo e mais forte do que eu pedindo. E eu fico olhando eles pedindo, pastor Nise, é frio, sol e chuva, eles estão lá. E eu falo, meu Deus, nunca arrumou um emprego, nunca conseguiu nada. Está lá, já tem 3 anos que eu vejo eles aí, mulheres, homens, tudo. Pega até criancinha, põe debaixo do guarda-chuva, fica lá, irmãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem amigos por trás que estão levando a porcentagem. Tem amigos que estão usufruindo da miséria deles, se é que eu posso dizer assim. E eles também acomodaram com a miséria. Poxa, eu estou fazendo 100 por dia aqui, é melhor do que ir furar buraco por 100, por 150, estou aqui. Isso é que o diabo quer, irmão. Ele não quer que você cresça. Jovens, o diabo não quer que vocês formem, não quer que vocês adquiram, que vocês conquistem. Mas Jesus já determinou, vocês são a geração desse tempo.
vocês vão fazer a diferença. Vocês vão ser usados, vocês vão entrar no congresso, vocês vão ser médicos, vão ser homens e mulheres que vão entrar onde eu, pastor Anísio, pastor Paz, a minha esposa, a igreja não podemos entrar. Vocês vão entrar porque Deus trouxe vocês aqui, nasceram aqui para isso, amém, amados? O diabo quer que as pessoas fiquem nas esquinas, fique drogado, fique nos botecos, fique andando, fique na balada. Mas Jesus, quando nós usamos o nome, a nossa casa é casa escolhida de Deus para reinar nesta terra, e não tem demônio que vai impedir nossos filhos e nós também usufruirmos das bênçãos de Deus. O que eu quis dizer com as pessoas do semáforo? Tem amigos por trás, que traz, coloca ali, depois pega a sua porcentagem, vai embora, e essa vida tem que voltar no outro dia. Assim era o paralítico. Os amigos falavam: vamos levar esse paralítico para lá que ele dá lucro. É como aquela mulher, aquela jovem adivinhadora, não é? Ela olhava e adivinhava, e os seus donos tinham lucro. A Bíblia diz que os seus donos tinham lucro com ela. Mas Jesus chegou com o nome, os discípulos chegaram com o nome, os apóstolos chegaram com o nome, e esse nome tem poder, e aquela jovem foi liberta e cortou o lucro de Satanás. É isso que Deus vai fazer. Deus está entrando na tua vida, na tua casa, na tua família, está cortando o lucro que Satanás quer ter contra você, e Deus está te dando a porcentagem que você merece. Aleluia. Vamos dar um aplauso para Jesus? Nós já vamos encerrar, tá? Ou seja, resumindo, as pessoas traziam, os amigos traziam, depois no final da tarde, porcentagem para eles, no outro dia ele vinha de novo. Aí vem os discípulos, apóstolos do Senhor. Olha só o que diz: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Mente vazia, a oficina do diabo. Crente que ora sempre vai achar uma oportunidade de exaltar o nome de Jesus. O que eles estavam fazendo? Subindo para orar, hora nona, mais ou menos 2:30 da tarde, subindo para orar. Diz a palavra que aquele paralítico estava ali, como todo dia, só que dessa vez ele não vê mais o que ele via nos sacerdotes. Esse paralítico não vê mais como ele via os rabinos que entravam no templo. Ele não viu aqueles homens mais como aqueles que davam a esmola que ele precisava. A Bíblia diz que ele olhava para Pedro e João. Olha, está olhando para nós. O paralítico viu que tinha algo diferente, porque a luz de Cristo brilha naquele que tem o nome, amém, irmãos? Quando eles olharam, tem algo diferente, e ele estende a mão, pedindo mais uma vez uma moedinha. Aí Deus olha lá do céu e diz: você vem com a petição, eu venho com a sua solução. Você vem com a necessidade, a partir de hoje eu venho com a provisão para você. Porque esses homens, eles vêm com algo que nenhuma riqueza pode pagar. Diz a palavra que Pedro e João olham, ele está olhando para nós, pedindo a esmola. Eles olham e fixam os olhos no paralítico, e o paralítico olha para ele, ele diz: olha, nós não temos ouro e não temos prata. O que significa isso? Dinheiro não é nada sem o nome de Jesus. Riqueza não é nada sem o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, até sem dinheiro você conquista. Como a palavra de Deus diz: vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Enquanto muitos têm e não podem desfrutar, outros não têm e estão desfrutando. Mas não quero ser radical não. Tem outros que têm e têm o nome e estão vivendo a glória de Deus, a bênção do Senhor. Aleluia, vamos aplaudir a Jesus? Então, se eu falar só do que não tem e o que tem, e que não tem o nome, eu estaria sendo injusto com quem tem e tem o nome. Aleluias. Quem tem o nome desfruta com alegria. Quem tem o nome, a sua riqueza vai durar de geração em geração. E eu vou encerrar dizendo uma coisa: aquele paralítico era ajudado pelos amigos interesseiros. O Senhor já determinou a nossa bênção, amém? Mas muitas vezes nós precisamos da mão do homem para nos ajudar. A Shalom de Marlboro, ela é dotada da bênção de Deus. Quantos dão glória ao Senhor? Mas a gente precisa da ajuda dos homens, porque Deus quer abençoar homens que abençoarem a obra de Deus. O paralítico era trazido pelos seus falsos amigos e não tinha nenhuma mão amiga, queria o dinheiro. Quando Pedro e João chegam,
Eles falam: eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui está o ponto. Por que eu preciso do nome? Você quer ver os paralíticos levantarem sobre o nome de Jesus na tua vida? Você quer ver o drogado ser liberto sobre o nome de Jesus na tua vida? Você quer ver sua casa ser alcançada pelo poder do nome de Jesus que há na sua vida? Levanta, fica de pé e dá um glória a Deus se você quer. É por isso que Deus falou: primeiro, obediência; segundo, humilhação; terceiro, cruz, que temos que levar a cruz uns dos outros. Aí sabe o que acontece? Diz a palavra que eles pegaram na mão do paralítico. Quer dizer, a palavra já tinha sido lançada: levanta e anda. Mas eles falaram: ele precisa do nosso apoio. Nós não somos como os que levavam vantagem dele. Nós, além de usar o nome, nós ainda estendemos a mão para abençoar. Levantou a mão, diz que aquele homem saiu e glorificou ao Senhor. E eu quero encerrar dizendo aqui que desse homem, olha, primeira coisa, aquele homem pedia, agora ele tem. Aquele homem estava na porta do templo. Quando ele recebeu o nome, diz a palavra que ele estava dentro do templo, levantando a mão e dando glória e pulando de alegria na presença do Senhor. Terceiro, aqueles que rejeitavam, quem tem o nome acha graça diante dos homens. Diz a palavra que ninguém expulsou aquele paralítico do templo. Então, o nome é que supre, o nome é que levanta, e é o nome é que glorifica. Amém? Vamos dar um aplauso para Jesus.